Oi, galera do nono ano, oitava série. Estou aqui com a aula 2, segunda unidade, redação, aula de revisão. Hoje eu vou estar aqui revisando os assuntos de redação para o teste. Vocês já viram no outro vídeo esse assunto, mas hoje eu estou aqui fazendo a revisão dele. Então, é o capítulo 2, falando sobre o artigo de opinião, ressalvas e contra-argumentação. Então, a gente já viu no outro vídeo, mas eu já estou aqui trazendo a revisão para vocês que vocês assimilem mais para o teste, tá bom? Então, vamos lá. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades, publicado normalmente em jornais, revistas e blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Características. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa, haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional do Brasil. Exemplos de artigos de opinião. Para entender melhor esse tipo de texto argumentativo, seguem alguns exemplos de artigos de opinião. Vamos ver aí, trecho de artigo de opinião sobre educação. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Enquanto nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. É principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e, muitas vezes, as verbas são desviadas. Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que, enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia: ordem e progresso ou desordem e regresso. Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então aí foi o trecho, foi um artigo aí sobre a educação. Vamos ver agora um trecho do artigo de opinião sobre drogas. Atualmente, o problema das drogas tornou-se muito recorrente em diversas partes do mundo. O surgimento de novas substâncias entorpecentes tem levado ao aumento do número de dependentes químicos. No Brasil, fica difícil mencionar o problema das drogas e não pensar na cidade de São Paulo, onde a Cracolândia se expande cada vez mais. O crack tem demonstrado a forte dependência que causa nos indivíduos e os problemas estruturais que geram, dentre eles, a pobreza, o desemprego e a proliferação de doenças. Em relação a isso, a negligência do governo é notória, ou seja, o foco maior
está em acabar com os problemas do crack, ao invés de oferecer melhoria na vida dos viciados. Sendo assim, os viciados em crack continuam vivendo em péssimas condições e, infelizmente, ainda são tratados como bandidos. Aí foi um trecho do artigo de opinião sobre drogas. E agora vamos ver um trecho de artigo de opinião sobre racismo. Embora grande parte da população brasileira seja descendente de negros, o problema do racismo está longe de ser resolvido no país. No período colonial, Portugal trouxe os negros da África para trabalharem no país em condição de escravos. Desde então, o racismo esteve incutido na mente de muitos brasileiros. Embora a Lei Áurea tenha libertado os africanos do trabalho escravo, em 1888 a população negra apresenta os maiores problemas ainda hoje no país. Destacam-se as condições de vida, acesso ao trabalho, a moradia, dentre outros. Se observarmos as favelas do país ou mesmo as penitenciárias, o número de negros é sem dúvida maior. A grande questão é: até quando o racismo persistirá no nosso país? Pois mesmo séculos depois, ainda é possível nos depararmos com um racismo velado no Brasil. A implementação de políticas públicas poderá resolver nosso problema, mas ainda temos muitos caminhos a percorrer. Infelizmente, creio que não estarei vivo para contemplar essa conquista. Então, nós vimos aí, exemplos de artigo de opinião. Então, vimos 3 aí, foi um falando sobre a educação, o outro falando sobre drogas e o outro falando sobre o racismo. Então, eu trouxe para vocês aí, para vocês terem uma base do que é um artigo de opinião. Vamos lá? Atividade aqui para vocês de revisão. Vocês vão estar fazendo no caderno. Primeiro, o que é um artigo de opinião? Baseado no que vocês acabaram de ver aí no apontamento. Segundo, quais as principais características do artigo de opinião? Também tem aí. Terceiro, faça um artigo de opinião com 15 linhas. Com base no que vocês viram aí desse trecho de artigo de opinião, vocês vão estar fazendo aí um artigo de opinião com o tema que vocês escolherem. Quarto, comente cada trecho acima sobre o artigo de opinião. Então, você vai estar comentando cada trecho acima aí sobre o artigo de opinião. Sobre esse artigo de opinião aí, esse trecho que foi falado, da educação, das drogas e do racismo, vocês vão estar falando sobre o que você entendeu de cada um trecho desse, tá bom? Vocês vão estar comentando sobre esses trechos aí. E também tem a atividade do livro, onde vocês vão estar fazendo aí a página 29, 30 e 31 do livro, tá bom? Não esqueçam que vocês vão ter que fazer também. Então, meus amores, vocês vão fazer tudo isso no livro de vocês, no caderno de vocês. Você vai fazer a atividade do livro no caderno de vocês e mais essa atividade que tem aí no apontamento, tá bom? Tudo no caderno. Aí colocam lá a segunda unidade, não esqueçam de colocar a segunda unidade para poder tá organizando lá no caderno de vocês, ok? Pronto. Então, essa foi a minha revisão, meus amores, sobre o nosso artigo de opinião, o nosso assunto, que tem no capítulo 2, artigo de opinião, ressalvas e contra-argumentação. Nós vimos no outro vídeo, estamos vendo aqui a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Da nossa revisão, porque agora vai ser só revisão dos assuntos que eu já dei para vocês. E a gente vai estar aqui só focando nesses assuntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
E um conselho que eu dou pra vocês: não saiam de casa, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus. Beijo, espero que tenham gostado. Bote tudo no caderno de vocês, as atividades. Beijo, fique com Deus e até a próxima aula, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fica com Deus. Tchau. Então, aqui, encerra aqui a minha aula 2 da segunda unidade, redação, aula de revisão, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, galera.